Estamos começando os bastidores do programa Ciência e Movimento com o professor Robson Bortomé, que é coordenador do curso de robótica do SESI Petrópolis, também do Robótica Educacional e do Clube de Robótica, de Engenharia e Robótica do SESI Petrópolis. Pô, estava comentando aqui, Robson, você acabou de defender seu mestrado na Federal de Fora e estava comentando sobre as tecnologias educacionais hoje vigentes, a questão da gamificação, de usar games para educar. Queria que você falasse um pouco sobre o que você estudou nesse seu mestrado em relação a essas tecnologias. Bom, Márcio, é bacana porque quando a gente trabalha uma coisa que a gente gosta e acredita, é muito fácil, né? E exatamente minha tese, meu trabalho foi exatamente em cima disso, de trabalhar a tecnologia como ferramenta auxiliadora no aprendizado, principalmente na matemática, mas não, lógico, a tecnologia não está somente associada à matemática, né? Ela está associada à parte educacional, a todas as áreas, lógico, dependendo do interesse, do potencial de trabalho de cada unidade escolar em fazer isso funcionar. A tecnologia não ensina, ela ajuda, ela agrega e facilita o trabalho do professor em sala de aula, né? Exatamente essa era a proposta, né? Então, hoje em dia existe uma tendência muito forte com relação às plataformas online. Estão incorporadas tanto em sala de aula quanto fora de sala de aula na casa dos alunos, né? Eu vou dar exemplo, eu trabalhei nesse trabalho, foram 3 plataformas, uma da educação infantil, que eu não trabalho, acho que educação infantil, né? E nem o SESI trabalha, a escola do trabalho não trabalha com essa plataforma, que chama Matfic. Essa é uma plataforma de tecnologia israelense. Ela está presente em vários países, se não me engano, em 27 países, é uma plataforma mundial. E ela tem a proposta, ela é uma exclusiva matemática, de ensinar o aluno a trabalhar matemática brincando com vários joguinhos. Vou dar um exemplo. Por exemplo, um aluno que está começando a contar, ele entra num determinado jogo e na tela dele aparece pássaros voando. Então aparece tantos pássaros voando e ele tem uma perguntinha: quantos pássaros? O aluno vai lá, 2, 3, 4. Então ele aprende a contar brincando. Então essa plataforma são mais de 1.500 jogos. Então todo é direcionado à educação infantil, vai da educação infantil até o 6º ano, onde o aluno trabalha todo esse estudo como uma ferramenta auxiliadora da professora em sala de aula. Então é muito bacana, porque isso desperta o aluno o interesse até pela própria matemática, uma coisa que a grande maioria tem uma certa receita pela matemática. Matemática, o pessoal fica meio, né? Inclina até um pouco mais para trás, né? Mas a brincadeira facilita o entendimento da matemática, né? Então, essa foi uma das plataformas que eu trabalhei. Aí depois também trabalhei na plataforma da Amanda High, uma plataforma de origem britânica, que está presente em mais de 100 países, e essa o SESI tem um convênio com ela. Essa aqui tem o SESI Matemática em cima. Faz parte, né? A Amanda High, ela é uma plataforma que tem tanto a parte de jogos quanto uma parte de interação que a gente chama de PROD, que são quiz, que são perguntas onde o aluno em um determinado tempo tem que responder determinados assuntos. Por exemplo, eu como professor do primeiro ano do ensino médio, eu estou dando sobre PA, professor aritmética para os alunos. Então eu clico no link, acesso todas as atividades que existem de PA, seleciono aquela que mais está se adequando ao meu conteúdo sendo aplicado e solicito para alunos que façam aquela atividade eletrônica ou em casa ou dentro do próprio SESI Matemática, né? Então, são perguntas lógicas que o aluno tem determinado tempo, como se fosse uma coleta, para responder. Isso vai gerando pontos, como se fosse uma brincadeira. E aí, inclusive, tem aquela parte de eu estou ganhando mais pontos que você, porque na verdade todo mundo está interligado, então todo mundo está vendo que, entre aspas, está fazendo. Isso facilita muito a gente, né, no trabalho, né? Então, a atividade, às vezes assim, eu não vou passar o exercício para casa. O dever de casa, não existe esse dever de casa. Olha, tem um jogo para fazer. Então, tem uma abordagem, uma dinâmica diferente de trabalhar o aluno. Isso facilita até a ligação do professor com o próprio discente, né? Uma coisa que eu acho também interessante pelo que você está falando é justamente essa... Hoje a gente fala de multicolaboração.
Então, quando o aluno até vê que o outro está ganhando umas pontas, ou perdendo umas pontas, é uma competição, de certa forma, colaborativa, que ele pode ir lá ajudar o outro, tem essa dinâmica que eu acho que é importante nesses jogos também. Exatamente, né? E até comentando, voltando um pouquinho ao assunto da Matfic, né? Que é uma empresa que o SESI não trabalha hoje em dia, eu até fiz eu comentei com o pessoal do SESI, departamento do Rio de Janeiro, pessoal, olha, dê a dica de fazer um contato, né? Tão interessante, existe uma possibilidade que o pai, ao aceitar o cadastro no e-mail dele, do filho, um filho de 7 anos, que está na educação infantil, o filho dele está participando de uma atividade lá e não foi bem. O pai pode receber um e-mail com toda a análise do que o filho fez, se ele foi bem, se ele foi mal, quanto do jogo ele participou, qual foi a pontuação, e o pai, inclusive, jogar esse jogo em casa com o próprio filho, para saber, olha, meu filho foi mal nesse joguinho do avião. Então o pai ter acesso à própria plataforma, é um custo, eu vou falar aqui porque é interessante até as pessoas estarem sabendo disso, é R$40 por ano por aluno, ou seja, se a gente for pensar nisso, não sai R$4 por mês por aluno. E é muito bacana, né? E, então, todas as plataformas não são caras, né? Apesar, lógico, talvez para o investimento público é um pouco complicado, até porque necessita da infraestrutura nas salas de aula das escolas públicas, mas para o pessoal das escolas particulares, é um investimento válido que dá um retorno. Você falou de 3 plataformas, né? Qual foi a terceira? É a Giga, que é uma plataforma brasileira, né? Foi criada por duas pessoas ligadas à área de tecnologia em São Paulo. É uma plataforma mais destinada ao Enem, né? Ela trabalha todo o ensino médio, aí sim ela trabalha com todas as disciplinas. Essas duas que eu tinha passado para você, que era a Matfic e a Mangarai, são plataformas destinadas exclusivamente à matemática. A Giga é uma plataforma destinada a todas as outras disciplinas e ela funciona como uma ajuda ao aluno. É uma plataforma adaptativa que ela te faz um plano de estudo de acordo com conforme você vai usando a plataforma. Por exemplo, você faz uma atividade lá, uma prova. Ela, através de um algoritmo muito bem elaborado, ela consegue identificar os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, e ela te reforma um plano de estudo. E você, através desse plano de estudo, você consegue desenvolver. Eu tenho que assistir um vídeo tal, eu tenho que ler um material tal. E depois ela te faz um novo questionário, um novo simulado. Isso volta para ela redimensiona seu plano de estudo, volta para você, tudo voltado para o Enem. Então, é muito bacana essa plataforma, inclusive na redação também. No final da sua tese, que você defendeu lá em Juiz de Fora, na Federal de Juiz de Fora, qual foi a sua conclusão final? Bom, primeiro é um alívio, né? Porque é um trabalho, né? A gente sabe que é difícil, é complicado, né? Mestrado, né? Eu fui um ano muito complicado em matéria, assim, como trabalho em 3 unidades, né? No SESI, na Prefeitura e no Estado, eu estava com uma carga de 63 aulas semanais, então era fazer isso, ter todo esse tempo e todo o trabalho em si do mestrado é muito completo. Então, a primeira sensação é o alívio, e depois a felicidade de estar falando de um tema que eu gosto, que eu acredito, né? Que é muito bacana, quando a gente vê uma coisa que a gente faz com vontade e vê assim, o retorno que isso dá é muito bacana. Então, foi fácil de falar, entre aspas, né? Eu acho que não é meu dom, né, de falar, né? Mas assim, foi fácil de trabalhar pela compreensão e o retorno que eu recebo dos alunos. E eu só fico chateado, pena que isso, né, que a gente fala das plataformas, não chega a gente muito pouco, né? Por exemplo, essa plataforma Matfic, né, ela tem 24 prefeituras do estado de São Paulo que já são parceiras, né? Mas São Paulo, a gente tem falado muito aqui, São Paulo está com outra visão de trabalho, né? Então é uma pena que a gente não tenha esse acesso a isso sendo espalhado para todo o Brasil, né? Nas redes públicas, né? E seria assim um avanço na área educacional, acho que enorme, né? Bom, vamos encerrar aqui os nossos bastidores. Obrigado pela sua entrevista. Obrigado a você, Márcio. Estamos encerrando aqui os bastidores do programa Ciência e Movimento. Até a próxima, um forte abraço, tchau.